Amém? Doutora Luciana, você vai cantar daqui a pouco. Deus quiser. A mensagem, pessoal, diz assim: havia entre os judeus, melhor, os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Amém? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Quem entende? Você entendeu? Nós vimos aqui o Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos principais dos fariseus. Era um alto religioso, respeitado religioso. Amém, pessoal? Ele era considerado um daqueles sacerdotes, mesmo aqueles veteranos. Todo mundo olhava para ele assim e dizia: esse aí é um dos principais dos fariseus. Glória a Deus. Era muito respeitado. Só que quando ele começou a ouvir os comentários, os milagres que estavam acontecendo ali naquela região pelo Senhor Jesus Cristo, ele despertou uma curiosidade. Ele disse: eu quero ver quem é esse Jesus que todo mundo está falando. Será que ele é um falso profeta? Será que aqueles milagres são verdadeiros? Ou será que não? Eu vou conversar com ele, vou ter uma conversa pessoal com ele. E ele foi ter com Jesus de que hora? De noite, não foi isso? À noite. E a palavra disse que ele reconheceu: Senhor, eu tenho visto aí que você tem feito várias coisas, sinais, maravilhas. Eu vejo, ouço as pessoas falarem, eu mesmo já presenciei. E eu cheguei a uma conclusão de que realmente o Senhor não é daqui. O Senhor vem da parte de quem? Vem da parte de Deus. Porque ninguém faz esses milagres, essas maravilhas que o Senhor faz aí, se não vir de lá de cima, de lá do alto. Glória a Deus. E aí o Senhor falou, era a reação do Nicodemos, ele esperava que o Senhor ficasse ali impressionado com a compreensão dele. Mas na verdade o Senhor deu uma resposta para ele, disse: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Ou seja, se alguém não nascer da água de Deus, do Espírito,
Ele diz: se alguém não provar dessa água, que é a palavra de quem? De Deus. E do Espírito também. Sentir o Espírito dentro de você, o Espírito Santo dentro de você. Hoje eu senti aqui o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu senti o Espírito Santo assim, parecia que eu ia me derramar aqui em choro. Parecia não. Estava ali em choro, mas parecia que eu ia me derramar mais de maneira que eu ia me controlar. Isso é o Espírito Santo de quem? De Deus. Quando o Espírito Santo vem, você não se controla. Você sente uma força. Às vezes ao mesmo tempo fraqueza. E ao mesmo tempo você sente um aperto dentro do seu coração. Isso aí é o Espírito. Significa que você tem o Espírito e você nasceu de quê? Do Espírito e da água também. Amém, igreja? Quem está entendendo? Também significa o batismo. Nós temos que ser batizados. Batizado, e nós temos que ser crente, crer no nome do Senhor Jesus. Até o momento, o Nicodemo não acreditava, ele cria. Só que ele não foi batizado e ele também não nasceu do Espírito, ele não sentiu o Espírito Santo, nunca provou da água. E nós temos que provar, igreja. Glória a Deus. Nós temos que sentir o Espírito Santo. E quando você sentir, se você não sente ainda, se quando você sentir, você vai ver como é bom sentir a presença de Deus. Glória a Deus. Mas eu venho falar com vocês hoje aqui sobre exatamente isso. Será que você já tem uma estrutura? Você lembra do louvor? Vamos aqui, eu quero subir. Aí tem uma parte que fala assim: mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Será que você tem uma estrutura espiritual para você suportar lutas, perseguições, tribulações, adversidades, provações? Porque nós não estamos isentos das provações, nós não estamos isentos das lutas, das dificuldades. Às vezes nós temos que andar sobre as águas sem olhar para o que, pessoal? Para as ondas. Nós temos que andar sobre as águas sem olhar para o vento, sem olhar para a tempestade, para os raios. Nós temos que andar sobre as águas sempre focando no nosso Senhor Jesus Cristo. Será que você tem estrutura para isso? Ou será que você ainda está igual como Pedro, que andou sobre as águas, mas depois veio, começou as ondas virem com mais fúria e os ventos aumentarem e a tempestade ficar mais terrível? Será que você está sendo abalado por isso e você está querendo parar por causa disso? A tua estrutura, será que não está se corrompendo? Olha o chapéu dele, logo do apóstolo. Glória a Deus, igreja. A tua estrutura está firme numa rocha? Os teus pés estão sobre uma rocha? Ou você está sobre areia? Porque tem uma palavra que fala lá em Mateus, é isso? Capítulo 7, versículo 24, os 12 fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Onde você tem edificado a sua casa? Na rocha ou numa areia? Se for numa areia, ela vai o quê?
ela vai cair, ela vai desabar. Vai vir um vento, vai vir uma chuva, vai vir uma tempestade e ela vai o quê? Cair. Mas se a tua casa está edificada numa rocha, né, no barro, aí então ela não tem capacidade de quê, pessoal? Quer dizer, ela não tem fraqueza de ser atingida e de ser destruída por qualquer situação negativa. E isso quer dizer, a nossa vida, será que a sua vida está bem fixada em Jesus Cristo, que é a nossa rocha? Será que você está com o seu alicerce ali na rocha? Ou será que o teu alicerce está em falso? Será que você, qualquer tribulação que você passar, você vai olhar para trás e dizer: eu não consigo mais, eu desisto, eu não quero ser mais um filho, eu não quero ser mais um servo, eu acho que eu não nasci para isso? Porque hoje em dia, ou melhor, as pessoas, elas estão desistindo. E é membro, é pastor, é obreiro, são pessoas que infelizmente não estão alicerçadas em Deus, na rocha. E as tribulações vêm, as tempestades vêm, de maneira que você almeja desistir, almeja parar. Glória a Deus. Almeja voltar atrás. Mas não podemos parar, nós temos que continuar seguindo em Deus, em frente. Aí lá no versículo 26 de Mateus capítulo 7, ele fala sobre aquele que edificou a casa na areia. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tem pessoas que estão em ruínas, tem pessoas que estão já com a vida destruída. Mas isso não significa o teu fim, o final da tua vida, o final dos teus sonhos, o final de todos os teus projetos. Isso significa que você ainda tem a oportunidade de você renascer, novo homem com a nova mulher, e ser vencedor. Glória a Deus. E ser mais que vencer. Se você falar com Deus, Ele vai te ouvir onde você estiver. Eu recebi uma mensagem hoje de uma mulher lá em Pissarra, na igreja que eu passei. Ela estava falando: pastor, eu quero agradecer ao Senhor pelas suas orações, porque eu estava no hospital internado há 13 dias. Eu pedi oração, o Senhor orou por mim, e hoje eu saí de alta, estou de alta, e eu estou aqui em casa me recuperando. Mas eu lá no hospital, eu estava já mais hoje, eu pensei que eu não ia mais suportar. Eu pensei que eu ia partir dessa para melhor. Que a diabetes dela aumentou e complicou várias coisas. O braço dela ficou muito grande, quase estourando a glicose. Passou muito mal mesmo. Ela pensava que não ia mais sobreviver. Aí eu fiz a oração por ela, mandei o áudio. Ela falou que escutou o áudio, ela ouviu o áudio muito longe, a minha voz muito longe. Aí depois ela passou um dia, passou 2 dias, foi melhorando aos poucos, até que ela saiu de lá. E ela está agradecendo hoje. E ela orou também, ela pediu para Deus. Eu fiquei pensando depois, digo: meu Deus, uma pessoa que está numa situação dessa, pensando que não vai ter mais jeito, que não vai ter mais solução, ela está ali se sentindo sozinha, e
Deus deu uma nova oportunidade para si. Mas a moral dessa história aqui, Deus ele nos ouve, mesmo que você não abra a sua voz para você falar, que você não tenha condição de falar, mas lá no teu coração você crê no teu coração, você acredita que Deus vai te alcançar, que Deus vai te ouvir, que Deus vai te atender. Naquela hora, Deus ele estende a mão dele, abre os céus e abençoa a sua vida e tudo muda na sua vida. Glória a Deus. Eu fiquei assim muito feliz depois que eu ouvi essa oficial. Digo, glória a Deus. Isso também nos dá um ensinamento muito grande, que nós devemos sempre acreditar de que sempre tem uma saída, de que sempre tem uma resposta, se nós acreditarmos em Deus. Se nós confiarmos nele, ele vai nos ouvir, ele vai nos atender. Se nós confiarmos em quem, pessoal? De coração. Só que o que acontece com muitos de nós é que às vezes nós não suportamos a tribulação, nós não suportamos as dificuldades, nós não suportamos a provação, a fase da nossa vida que é difícil de passar. E quando nós não suportamos, nós sempre pensamos em desistir, parar, na derrota, no fracasso, na humilhação. Mas se nós continuarmos crendo, pessoal, confiando, mesmo na luta, mesmo que a videira ela não floresça, né, como diz o louvor, nem que haja fruto na vinha, mas se nós confiarmos e acreditarmos, o Senhor fará com que aquela videira ela frutifique e dê muitos frutos. Glória a Deus. Então tudo Deus pode fazer por nós. Nós temos que acreditar sempre no impossível, no improvável, no inaudito, aquilo que está além do que nós podemos fazer. Glória a Deus. Aquilo que a medicina não pode, aquilo que o médico não pode, mas Deus pode. Deus fará em nossas vidas. Glória a Deus. Como alcançou essa mulher, vai dizer que ela não ia mais suportar, mas Deus deu uma nova oportunidade para ela. Assim como ela dá para a gente também, a cada amanhecer, Deus nos dá uma nova oportunidade. Glória a Deus. E eu chamo a atenção de você para isso, por quê? Porque nós temos que reconhecer. É muito importante você reconhecer a oportunidade que Deus sempre te dá durante um novo dia, uma nova manhã que se amanhece, uma nova oportunidade que Deus te dá para você sempre reconhecer e dizer: o Senhor está me abençoando, o Senhor está me entregando bênção, o Senhor está me entregando essa nova oportunidade. E eu agradeço a Ele, agradeço por tudo de perfeito que vai continuar fazendo. Glória a Deus, irmãos. Quem está entendendo isso? Você está entendendo? Cada amanhecer é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus em nossas vidas. Quem entendeu essa mensagem? Você entendeu, irmãos? Nicodemos não tinha estrutura, ele estava fragilizado estruturalmente, espiritualmente falando. Ele pensava que tinha que nascer de novo, um novo bebê, um novo Nicodemos. Mas na verdade era ele tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão para você ser uma nova pessoa. Glória a Deus. Você tem que esquecer. E é nessa igreja aqui, particularmente, especialmente, essa igreja aqui, nós temos que passar por isso, igreja. Pelo novo nascimento. Diga glória a Deus. Nós temos que nascer de novo. Por quê? Porque nós temos que ter uma estrutura, uma força dentro de nós que seja capaz de suportar muitas e muitas tribulações e dificuldades, e tempestades, e ondas, e ventos que vierem contra você. Glória a Deus. Quem entendeu isso? O apóstolo Paulo falou para os coríntios: irmãos, eu tenho que falar com vocês como bebês que mamam no peito materno, que se alimentam somente do leite materno, que não tem estrutura de você
receber um alimento sólido, um alimento mais forte, pesado. Ou seja, vocês têm que amadurecer espiritualmente, vocês têm que crescer, vocês têm que se fortalecer espiritualmente. E vocês só vão conseguir se vocês esquecerem de tudo lá para trás e começar a caminhar agora com novos passos, dando passo após passo, ouvindo e praticando, colocando em prática, ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. E Deus ele vai te fortalecendo, até que você esteja de uma maneira tão forte que ninguém vai conseguir parar você. Glória a Deus. Em nome de quem? Senhor. Você acha que o apóstolo Valdemiro tem muita tribulação? E muita, né? Mas ele não para. Por quê? Porque a estrutura dele espiritual é muito forte. Glória a Deus, irmãos. Então nós temos que pedir para Deus nos dê estrutura espiritual, nos dê força, para que possamos suportar todas as tribulações em nossas vidas. Amém, igreja? Porque se nós não tivermos força, nós não suportamos, irmãos. Você vê aqui nessa igreja, eu estava comentando com o professor ali, nós fomos lá na terrinha dele, lá na terra do professor. Levei lá um pastor lá de Tupiranga, acho que ele queria pescar aqui. Aí ele foi lá comigo pescar, pegar só um peixe, só um cunaré. Aí eu estava comendo com o professor, ele disse: olha, essa igreja aqui já foi muito grande, o número de gente, pessoas, só que muitos pararam no meio do caminho. E hoje em dia tem muita gente, mas o que era antigamente não chega nem perto do que era. Não é verdade? Por que aconteceu isso? Quem foi o culpado? Acho que divide, né, a culpa entre o pastor e o povo mesmo, as pessoas mesmo. Porque o pastor não ensinou o povo a ter uma estrutura espiritual. É o erro que tem muitos por aí. O pastor passa a campanha, o pastor passa envelope, o pastor passa não sei o que, passa isso, passa aquilo. Eu não sou contra isso. Só que também você tem que lembrar o que, pessoal? Da palavra de quem? De Deus, pregar a palavra de Deus. E aí, o povo ficou ali, ó. O alicerce dele não está na palavra, está em que, pessoal? Em campanhas, em propósitos e coisas que daqui a pouco passa. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Glória a Deus. E aí, se não tiver um propósito, o povo não vem o quê, pessoal? Para ir para a igreja, uma campanha. Afinal de contas, nós estamos aqui por causa da campanha, ou nós estamos aqui por causa dele, do Senhor? Por causa do Senhor Jesus. Não é verdade? E aí, as pessoas ficaram com a estrutura frágil, e quando veio a tribulação, quando passou o pastor que abençoado, que atrasou o aluguel, que atrasou as contas da igreja, saiu comentário, saiu fofoca, saiu um monte de coisa. Aí um foi para um lado, um foi para outra igreja, teve um que ainda conseguiram sair para outra igreja, outros saíram para o mundo mesmo, desistiram de tudo, e outros talvez nem vivos estão, perderam tudo mesmo, se espalharam e ficaram com vocês, os remanescentes, que conseguiram ainda
aprender as coisas que são realmente edificantes para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito. Glória a Deus. E conseguiram captar a mensagem, conseguiram ainda aprender com algum, com esse, com aquele, e aí foram juntando tudo e conseguiram formar uma coluna, uma base, um alicerce, a estrutura de um prédio, que é a vida espiritual de uma pessoa. De um corpo humano é o esqueleto, né? O esqueleto humano. De um prédio são as colunas. Então, se nós não tivermos uma estrutura espiritual, nós não vamos conseguir vencer as tribulações das nossas vidas, as lutas, os problemas. E pode ser um problema na igreja, ou pode ser um problema pessoal lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu casamento. Pode ser um problema lá no seu trabalho, no seu negócio, problema financeiro. Talvez a tua estrutura não suporte as lutas que você tem que enfrentar. E você tem que ter estrutura, igreja. Você tem que ter uma fé, você tem que ter uma esperança, você tem que ter um amor, você tem que ter todas as virtudes de Deus. Como disse lá em Efésios 6, revertivos de todas as armaduras de quê? De Deus, para que possais ficar firmes contra todas as ciladas do diabo. Glória a Deus. Porque o diabo, ele é o nosso adversário. Ele vai querer colocar vários impedimentos na sua vida. Ele vai querer colocar atrapalhos. Ele vai querer colocar perturbação. Diga glória a Deus. Ele pode usar qualquer pessoa, até mesmo um animal, uma galinha, um pato. Hoje aqui entrou duas galinhas aqui dentro. Não sei se não fizeram alguma coisa aí. Se fizeram, me perdoe. Aí entrou aqui dentro da igreja. Se fosse outro, talvez se não tivesse um coração alicerçado, né? Talvez pegasse ela para fazer um guisado, né? Glória a Deus, igreja. Se fosse eu espantei elas para fora. Eu fiquei pensando assim, será que é Deus mandando essas galinhas aqui na igreja? Será que é o milagre lá das cordonizes, né? O Senhor mandou as cordonizes para aquele povo se alimentar de carne. Digo, será que é Deus mandando essas galinhas? Essas duas galinhas gordas. Eu digo, se fosse eu acho que não ia suportar a tentação, não. Glória a Deus, irmãos. Aí, então, o diabo ele pode usar qualquer situação para tentar colocar a contenda, para colocar as coisas que podem te atrapalhar. Diga glória a Deus. Mas diga assim, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Porque tudo que você fizer, Deus vai colocar a mão para te abençoar. Amém? Deus ele vai te abençoar em tudo que você fizer. Então, o que eu quero dizer para você hoje é que nós devemos estar com nossos pés firmados aonde? Na rocha. É o Senhor Jesus? Jesus Cristo. Se vier um pastor que gosta de campanha, não saia da igreja por causa disso, porque isso também é válido. A campanha é algo de Deus, propósito também. Só que muito, às vezes, eu, por exemplo, particularmente não gosto de propósito. Eu já fiz muito, mas eu não gosto. Quando Deus toca o meu coração para fazer uma coisa, eu faço. Diga glória a Deus. Uma vez Deus fez lá no deserto uma cobra de bronze para as pessoas serem curadas do veneno da cobra. Tinha muita cobra no deserto e estava matando o povo. Era uma peste mesmo, uma praga. Deus mandou essa praga para matar o povo mesmo. O povo estava muito longe dos caminhos do Senhor.
E essas cobras, o povo de eles, aí a misericórdia de Deus foi grande, que ele mandou Moisés fazer a cobra de bronze, e o reflexo da cobra curava as pessoas do veneno da serpente, e aquela pessoa não morria. Então, isso é a base dos propósitos. O propósito, ele vem para nos abençoar dessa maneira. Quando você faz um propósito, você está determinando ali que você vai ser abençoado daquela maneira. Glória a Deus, irmãos. É um escape, vamos dizer assim, uma salvação de algum problema que você está passando. Você tem que fazer um propósito para Deus e dizer: Senhor, me livra, Senhor, me atende, Senhor, responde as minhas orações. Glória a Deus, irmãos. Quem entendeu isso? Você entendeu? Então, é isso que eu venho propor para a igreja aqui dessa cidade, ou um vilarejo, né? Eu falo cidade, mas não é cidade não aqui, né? É um vilarejo, né? Eu venho propor para vocês, igreja, que nós venhamos buscar uma estrutura espiritual, uma força espiritual. Glória a Deus. Para que você venha estar bem forte, bem fortalecido espiritualmente, de maneira que nada te abale. Até mesmo um vídeo na internet pode te abalar se você estiver fraco, falando mal do apóstolo. Quem já viu pessoa na internet falando mal do apóstolo? Já viu? Tem muita gente que já viu. O apóstolo é isso, o apóstolo é aquilo, tem ovelha, tem gado, tem fazenda. O apóstolo tem um avião, tem um